Bom dia a todos. Podia acender a luz, fazendo favor? Obrigada. É uma alegria estarmos juntos. Está ligado, acredito. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã, num momento tão importante. Bom dia aos internautas também que nos assistem, provavelmente a mãe de várias pessoas que aqui se encontram presentes. Que a gente possa viver esse momento com harmonia dessa reunião familiar que a nossa comunidade promove, para que a gente possa sempre celebrar esses momentos tão divinos juntos, né? Eu queria dizer também, my mom is awesome. Eu tive a felicidade, realmente, de ser recebida por uma pessoa maravilhosa, que é minha mãe. Então, hoje, nada mais do que importante, não há nada mais importante hoje do que falarmos um pouco sobre essa questão de quando escolhemos o acolhimento. Então, quando a gente pensa em mãe, a gente poderia fazer a reflexão que a gente pensa o quê? Nós associamos automaticamente, né, os filhos. A gente associa a educação que a gente acha que eles merecem. A gente associa a qualidade de vida que a gente gostaria de promover para eles. Todo o amor que nós gostaríamos de dar, né? A gente pensa na segurança, se eles vão poder estar saudáveis. Então a gente inclui o sucesso que nós desejamos e toda a felicidade que a gente espera que eles tenham na vida. Então, eu acho que esse projeto é em comum para todo mundo, não apenas para as mães, eu acho que para os pais. É um projeto que a gente inicia, quando a gente inicia esse trabalho, como estava dizendo o vídeo, né, um trabalho de 365 dias, a gente inicia mais ou menos com essa ideia. Então, a gente poderia pensar que todas as mães têm essas expectativas parecidas. Vocês acham isso? Nós temos, né? Essa mesma expectativa. Claro, a gente pode incluir na lista muito outras coisas, mas que vão dizer, de certa forma, a mesma coisa, né? Bom, a questão é, como a gente pode encaixar aquelas expectativas que a gente acabou de dizer em uma individualidade? Porque aquelas expectativas são coletivas, né? Nós esperamos, nós desejamos tudo aquilo. Mas quando a gente recebe o filho, a gente está encaixando todas aquelas expectativas agora em uma individualidade. Como encaixar tudo que a sociedade espera de nós como pais e tudo que nós esperamos deles como filhos em uma individualidade? Porque, claro, nós temos uma expectativa que nós seremos esses pais, né? Que nós poderemos prover isso tudo que está escrito. Mas também a gente tem uma expectativa que o filho se torne, né? Que ele possa... da forma como nós vamos encaminhá-lo, que ele possa estar podendo viver o que a gente vai passar para ele. Agora, de novo, como a gente vai encaixar tudo isso numa individualidade, né? Então, dentro dessa reflexão, a gente pensa muitas vezes o quê? Que nós acompanhamos esse ser, né? Desde que ele nasce. A gente conhece o começo dessa história, né? Primeiro, para as mães, é uma intimidade até maior, porque nós gestamos. Então, você vai sentindo desde o começo. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que souberam exatamente no momento da fecundação que elas estariam recebendo alguém. Exatamente. E não foi só uma pessoa. Eu já ouvi esse comentário de algumas pessoas que me relataram, olha, exatamente naquela noite, quando eu estava com meu esposo, eu percebi que a gente estaria recebendo um ser, né? Então, claro, a gente tem essa ideia que a gente faz essa trajetória junto com a criança, né? E a gente pensa o quê também? Puxa, é claro que eu conheço ele. Estou acompanhando desde o começo. Olha nós todos acompanhando aqui Vitória, né? Quando ela foi gestada, aí o primeiro passinho que ela vai dar, a gente vai percebendo o quê? A primeira palavrinha, e esse acompanhamento todo que nós vamos dando à criança, vai nos dando essa ideia de que a gente conhece nosso filho, né? Eu sei quem é meu filho, né? Eu sei do que ele é capaz, eu sei até onde ele vai chegar, etc, né? Mas aí, dessa reflexão,
tem uma dinâmica interessante nisso, que é a questão do espiritismo. O espiritismo vai trazer o que para a gente? Cada filho é um espírito. Então, cada filho é um espírito. Então, peraí, mas quando a gente pensa isso, mas qual é a diferença do que nós dissemos antes, de toda essa expectativa que eu tenho em relação a essa individualidade? Claro, cada filho é um espírito, mas peraí. Então, esse início de trajetória já é um pouco diferente. O espiritismo vai ensinar o que para a gente? Que a gente recebeu essa tarefa de acolher e encaminhar esse espírito nessa encarnação. Peraí, eu recebi a tarefa de acolher e encaminhar. É uma trajetória que já vem sendo feita. Né? Então, dentro de uma expectativa, se nós não temos a visão espiritual, nós podemos imaginar que nós conhecemos essa criança do momento que ela nasceu até um certo momento. Estou fazendo uma coisa errada? Quando o Walter aparece, já penso que estou fazendo... Se você puder mover um pouquinho para a esquerda. Posso mover. Tudo que o CSI mandar. Para chegar no... Até chegar aqui. Beleza. Eu sou obediente. Minha mãe foi boa, tá vendo? Nem sempre, né, Luzinha? Mas eu tento. Bom, então veja, então o espiritismo vai trazer o que pra gente? Que, na verdade, nós estamos com alguém, um espírito, que já tem uma trajetória. Olha só, um desenho meio pobre, né? Mas que, se a gente for pensar assim, né? Nós estamos com um espírito que está fazendo uma trajetória na visão da imortalidade do espírito. Então, apesar de nós estarmos fazendo esse acompanhamento desde a infância, nós estamos íntimos com esse espírito, acompanhando cada passo desse espírito, mas, na verdade, esse espírito já está em algum lugar nessa trajetória. Ele já vem de algum lugar. Esse vir de algum lugar implica o quê? Ele já tem algumas experiências pregressas antes dessa encarnação. Porque nós espíritas entendemos que através da imortalidade do espírito, a forma do espírito se desenvolver é através das reencarnações. Então, automaticamente, essa não é a nossa primeira. E tem uma novidade, não vai ser a última. Essa novidade é boa, não é? Porque significa que a gente tem tempo para realizar tantas coisas, tem horas que eu penso isso. São tantos os projetos que a gente tem que já começar a fazer um arquivamento para a próxima encarnação, né? Então, essas experiências pregressas vão fazer o quê? Que a gente esteja com um espírito que já está trazendo uma série de informações. Que a gente pensa, né, que conheceu ele pequenininho e que tudo iniciou ali. Mas nós que temos essa visão da imortalidade do espírito, entendemos que tudo não nasceu ali. Então a gente começa a ter que lidar com esse espírito com uma outra ótica. Da mesma forma, ele vem com as suas dificuldades, vícios e automatismos de comportamento. Isso é fácil, a gente percebe até quando tem dois, né? Porque quando a gente tem um, às vezes não tem muito um termo de comparação, né? Então, quando a gente tem o segundo filho, a gente percebe como eles são diferentes, como eles se comportam diferente, como eles desejam coisas diferentes, né? Então, a gente vai perceber isso. E a gente vê aqui, e isso é um convite para quem não faz parte do ciclo de estudos do KSSF, é um convite que vocês venham fazer parte. No ciclo 1, Conhecendo o Espiritismo, a gente fala bastante sobre isso. Nós temos 3 aulas sobre reencarnação. E a gente coloca isso, que é todo o aprendizado que o espírito vai promovendo em uma encarnação, ele vai levando. Claro, a gente vai levar o quê? As facilidades e a gente vai levar as dificuldades. Então, as suas capacidades já desenvolvidas durante as diversas encarnações também vão estar evidenciando quando ele reencarna. Então, a gente pode pegar um filho assim, ó, com a malinha vazia, aquele filhinho já arrumado, né? Às vezes a criança vem bem mais adequada, com muita facilidade, com muita afinidade, e a gente pode pegar um filho assim, com a mala cheia, né? Um filho que está voando na mala, né? Um filho que vem com uma bagagem que vai precisar de mais cuidados, né? De mais atenção, de mais compreensão, né? Então, dentro disso, como pais,
nós recebemos o quê? A confiança, a responsabilidade, eu chamaria de dádiva, porque eu acho que é uma oportunidade maravilhosa a gente poder ter um filho. Né? De fazer o quê? Parte de uma determinada etapa transitória no desenvolvimento desse espírito. Por que é transitória? Nós vamos desencarnar, não é verdade? Então ela é transitória. E esses papéis que nós fazemos de mãe e de pai vão se repetir? Vão, mas às vezes não necessariamente com os mesmos espíritos, com os mesmos. A dinâmica é tão, eu chamo de gostosa, é tão gostosa, Deus cria uma dinâmica tão gostosa a gente viver, que a gente vai diversificando. Uma hora a gente vem como pai daquele espírito, outra hora a gente vem como irmão, como filho, e nós vamos vivendo várias dinâmicas que vão possibilitar que a gente se relacione com aquele espírito. Então, dentro disso, o que a gente chamaria de transitória? Ele é lindo, né? Dá vontade de levar para casa, né? Porque todos estamos o quê? Usando um corpo como uma ferramenta transitória enquanto estamos encarnados. É um corpo transitório, a gente sabe disso, né? Claro que a gente quer cuidar bem, a gente está preservando, mas é algo transitório. A gente está vivendo o quê? Experiências transitórias. Né? Nessa encarnação eu estou vindo mulher, outras pessoas também, outros estão vindo homens, né? Então, a gente está experimentando tipos de energias diferentes, né? Então, é transitório, a gente vai adquirindo experiência. Então, por exemplo, nessa encarnação eu tenho uma atividade profissional, vocês têm outras, né? Não quer dizer que todas as encarnações vão ter a mesma atividade profissional. Então, a gente vai adquirindo experiências, conhecimentos que a gente vai usando nessa encarnação, a gente se potencializa com eles, mas a dinâmica vai fazendo com que seja transitório. As condições físicas, mentais e emocionais também são transitórias. Porque a gente vai crescendo, vai evoluindo e nós vamos amadurecendo como espíritos. E automaticamente, né, nós vamos deixando para trás certos comportamentos, certas crenças, certos pensamentos que já não fazem mais parte da nossa realidade atual à medida que a gente cresce. Haja visto, a gente não precisa ir nem muito longe. Se a gente olhar, outro dia eu estava comentando isso, a gente tem um grupo de acolhimento, eu estava dizendo, se a gente olhar 10, 5 anos para trás de quem nós fomos, às vezes a gente não consegue nem lembrar por que há 10 anos a gente fez aquela escolha. Né? Por que eu fiz aquilo? Eu não me lembro. Né? Por quê? Porque nós vamos, a dinâmica vai fazendo com que a gente mude de opinião, nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo coisas. Isso vai fazendo com que, emocionalmente, a gente vá se lapidando, que talvez seja uma palavra interessante para isso. Né? E, claro, numa existência transitória, porque vamos desencarnar fatalmente. Né? E é ótimo, vamos desencarnar, deixar esse corpo usado para alguns velhinhos, né? Porque o corpo vai envelhecer e nós vamos reencarnar em um outro momento com uma ferramenta nova. Então, acho que é uma grande oportunidade de desencarne, porque nos gera essa experiência e esse break para que a gente possa, num outro momento, estar resgatando com um corpo novo uma experiência nova. Então, pensando nisso, o que seria eterno? Né? A vida é transitória, as experiências são transitórias, né? As nossas funções são transitórias. Isso. Quem falou? Muito bem. Só porque você ganhou presente, né? Você está toda se achando hoje, né? Mas parabéns. Então, o espírito, né? O espírito é o eterno. As nossas experiências são dinâmicas, mas são transitórias. Então, dentro disso, esse é um espírito que a gente não conhece muito, né? Então, dentro disso, né, o qual vamos encaminhá-lo, essas crianças, nas suas necessidades, que às vezes a gente não conhece a necessidade daquele espírito, né? Nós vamos encaminhá-los, porém, muitas vezes, sem saber muito dessa individualidade. Às vezes a gente não conhece esse espírito, a gente não conhece a trajetória. A gente não sabe as necessidades que ele vai demandar da gente. Né? Se aquele espírito vem com alguma complexidade, né? Se ele vai ser mais carente, vai precisar mais de atenção, nós ainda não sabemos. Claro, nós estamos trabalhando numa primeira etapa. Né? Como é que é? Nossa, você já está fazendo uma mentalização lá na frente, né? Olha... Talvez, da próxima vez, venha com código de barra, né? Então, dentro disso, eu pensei que a gente poderia dividir, de alguma forma, essa questão de acolhermos esse espírito em 3 fases, né?
em 3 desafios. Então, quando nós nos colocamos todos esses ingredientes que a gente falou, de tudo que a gente espera, de ser uma individualidade, de ser transitório, de sermos imortais, e a gente colocar, como se fosse num liquidificador, né? Até escrevi liquidificador, depois eu falei, soa mal, né? Mas preciso falar isso, né? Então, quando nós colocamos todos esses ingredientes, que seria educá-lo, para melhor educá-lo, nós precisamos prestar atenção nesses pré-requisitos que a gente falou. A questão da individualidade. Não dá para pensar em educar esse ser com uma visão coletiva, porque ele tem uma necessidade individual. Com a questão da sua imortalidade, nós estamos acolhendo um ser que já tem a sua história, uma parte da história. E nós estamos fazendo parte de um pedaço da história desse espírito. Nós temos que entender que ele traz capacidade e traz dificuldades pré-existentes. Então nós vamos ter que observar tudo isso para buscarmos sermos mais assertivos na questão da educação, né? Então, dentro disso, o primeiro desafio, o espírito pode trazer na sua bagagem, alguns deles, alguns transtornos, né? Às vezes as crianças se apresentam com algumas questões, né? Eles podem estar trazendo algumas questões também emocionais, algum tipo de desequilíbrio que dificulte, né? Que hoje existem tantos nomes, né, que a gente poderia mencionar, que tem diagnósticos, vamos dizer, pré-estabelecidos, mas que a gente poderia resumir como transtornos emocionais, né? Algumas desabilidades motoras, algumas questões, por exemplo, de mutações congênitas, né? Bom, são ingredientes que precisam de uma atenção individualizada. E às vezes a criança apresenta alguma coisa assim. Não dá para a gente pensar nisso aqui e pensar em colocar nosso filho numa educação, numa caixa. Não dá para a gente enquadrar o filho numa educação padronizada. Primeiro porque ele é um espírito, não tem como padronizar. A gente tem algo que a sociedade já estudou. Nós temos uma oferta hoje, né, desenvolvida pela pedagogia, desenvolvida por todo esse desenvolvimento que os espíritos que aqui se encontram já conseguiram, mas ainda assim essa atenção, essa educação precisa ser individualizada dentro da necessidade que esse espírito vai apresentar. Então nós não podemos tentar enquadrá-lo. A gente pode enquadrá-lo no sentido de buscar fazer com que ele funcione socialmente. Mas funcionar socialmente tem como um pré-requisito uma adaptação individualizada para cada um deles, né? Então aí eu pensei, nós precisamos pegar todos esses ingredientes que a gente falou em relação à imortalidade, à capacitação, às dificuldades dele e fazer assim como se fosse uma fórmula matemática. Então eu pensei, dificuldade do filho dividida com a nossa paciência. Então todas as dificuldades que o filho possa apresentar, a gente pode dividi-la ou diluí-la com o quê? Com o ingrediente da nossa paciência. Se nós somos pacientes, eu estou vendo os olhares assim entre mãe e filho, madrasta e enteada, assim, já. Então, a gente pode o quê? A dificuldade que aquele ser pode apresentar, qualquer que seja ela, pode ser dividida com a nossa tolerância. Essa paciência inclui várias coisas que nada mais são sinônimos. A gente perceber essa necessidade, perceber essa dificuldade, saber dar o tempo que essa criança precisa, né? Não exigir dela um acompanhamento igual a do irmão, ou igual a do sobrinho, ou igual a do vizinho, porque não vai ser possível. Ela vai dar o que ela pode dar. E nós vamos ter paciência de entender, nós vamos acolher isso, né? Então não vamos tentar padronizar se temos 2, 3 filhos. Cada um vai ter a sua dificuldade, a sua facilidade. Então, vamos dividir, que é uma forma da gente diluir essa questão da dificuldade do filho. E a capacidade do filho, a gente vai multiplicar com a nossa experiência. Então, nós vamos pegar toda a capacitação que o filho traz, né? Os filhos vão, às vezes, numa idade tão pequena, hoje em dia, a gente está assistindo isso, com bastante normalidade, né? Os filhos já apresentando uma série de capacidades e a gente tem que fazer o quê? Somar nossa experiência naquela capacidade que o filho já tem. Então, nessa equação, a gente poderia dizer que a gente vai ter um igual aí
desenvolvimento, evolução, felicidade. A gente pode ter várias palavras que poderiam se aplicar, né? Evolução espiritual, né? Progresso desse ser, sucesso, né? Então, é uma contribuição múltipla, né? E aí a gente vai percebendo que tem outra coisa interessante. Espera aí, se é uma contribuição, já dá para acoplar outras ideias. Então, vamos dizer, enquanto nós desconhecemos a perspectiva do ser integral, do espírito, da imortalidade, da individualidade, a gente vai repetindo o quê? Às vezes, aquelas velhas frases que nos colocam numa checagem de que a gente não está entendendo essa questão da individualidade. Frases clássicas que a gente fala às vezes. Eu não eduquei igual, como são tão diferentes. Ou, puxa, eu dei tudo para ele. Como que agora ele está fazendo isso? Né? Puxa, como ele pode fazer isso comigo? Eu fiz tudo por ele. E a gente vai tendo pelo filho uma cobrança, porque a gente não vai percebendo a sua individualidade, a questão da sua experiência pregressa. E a gente vai tendo cobranças desse filho, como se eu ter dado tudo para ele resolvesse. Mas eu fiz tudo para ele. É verdade, a gente fez tudo para aquele filho. Fez tudo de melhor, nós demos nosso melhor. Mas o filho tem as suas questões, né? O nosso trabalho é darmos o nosso melhor. Mas não necessariamente o filho vai ter que responder na nossa expectativa. Porque se nós colocarmos essa expectativa de o filho ter que responder, a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar com o filho, porque vai estar esperando mais dele, e às vezes ele não tem condição de ser aquela pessoa de sucesso, até o sucesso que às vezes eu não consegui, mas eu estou projetando nele. Né? Meu filho vai ser um doutor. Eu queria ter sido um doutor, mas eu não pude. Aconteceu alguma coisa. E aí eu projeto no meu filho aquele sucesso. Né? E às vezes isso dificulta o relacionamento. Então acho que fazermos o nosso melhor é não projetar. A gente deseja, mas não projeta. É muito sério? Por quê? Porque se a gente projeta, a gente fica... Cadê? Frustrados. Frustrados, né? Meu filho não me ligou e hoje é Dia das Mães. Minha mãe deve estar sentindo isso que eu ainda não liguei. Meu filho não veio me buscar, meu filho não está cuidando de mim, né? Meu filho não se formou como eu gostaria, né? A gente sente, porque a gente espera o melhor para o filho. Mas o filho tem uma trajetória que também precisa, de alguma forma, ser respeitada, ser entendida, né? Então, como, né? Como lidar com o dia a dia, com as necessidades desse indivíduo, desse espírito, desse ser imortal, esse ser integral, né? Como lidar, né? Então aí vem a ideia desses desafios. O primeiro deles seria a gente estar dividindo em 3 fases e a gente poder estar pensando no quê? Na questão básica. Quando a gente traz um filho ao mundo, a gente se preocupa muito em quê? Em suprir as suas necessidades, né? A gente está falando de escola, de vestimenta, de nutrição, de algumas necessidades para o desenvolvimento do corpo e da mente daquele ser. Por quê? Para que a gente possa desenvolver a sua inteligência e potencializar a sua capacidade em novas e pré-existentes capacidades que ele já tenha desenvolvido. Então, claro, essa é a primeira parte básica. A gente trabalha forte nisso. Né? A gente quer trabalhar muito para dar a melhor escola. A gente quer trabalhar muito para ele morar no lugar com segurança. A gente ter como locomovê-lo. Né? A gente poder estar dando a ele essa base. E a gente sabe que muitas pessoas param aqui. A gente conhece, por exemplo, situações como no nosso próprio país, que as dificuldades começam aqui. As pessoas não têm condição de dar essa alimentação. Então, a gente sabe que existe no mundo algumas crianças ainda desnutridas. As pessoas não têm condição de dar segurança porque moram numa condição difícil, né? E as crianças não têm um lugar apropriado para dormir, para se desenvolver. A gente sabe, porque hoje com o Google a gente sabe bastante, né, dessa condição de que crianças andam, né, quilômetros para poder chegar à escola. Então a gente conhece que muitas dificuldades começam aqui. Às vezes os pais não conseguem passar daqui. É difícil esse trabalho aqui.
Então, eu acho que não é o caso nosso dessa sala, mas talvez algumas pessoas dessa sala tenham vivido uma dificuldade que os pais tenham tido em função de circunstâncias diversas, porque perdemos os pais, né? Porque houve alguma coisa, né? Uma dificuldade. Então, essa primeira parte ela é bastante importante para que esse espírito possa se sentir seguro e isso dê a ele uma base de qualidade de vida para que ele possa se desenvolver. Eu quero passar a Ana Paula para vocês conhecerem um pouquinho, para que a gente entenda sobre essa questão do desenvolvimento da criança. Então vamos lá, meninos. Essa é a Ana Paula. Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, sou aqui para dar uma dica para você. É muito importante. Aumenta um pouquinho, se sai. Por que eu tenho essa pele linda? Porque eu como frutinhas. Uma fruta que eu adoro muito é maçã. Que maçã agora, pai? Que gosto, pai. Você tá mordida do pai aqui o dente. Sabia que maçã tem pros dentes? Sabia? Quem come frutinho? Porque nem eu. Você sabia que tem que tomar muito líquido? Mas não come refrigerante. Faz mal, faz dentinho e engorda. Todas as crianças foram tomar suco, novinho. As crianças foram tomar suco, novinho. Se vocês não gostam de maçã, come outra fruta. Mamão, laranja, abacaxi. Se preferir, uma salada de fruta. É uma delícia. Você fica com uma pele linda, um cabelo lindo, assim que nem eu. Também come muito açúcar que eu. Aqui é a dica. Eu tenho uma dica mais importante para você. Para uma orientação correta, procure uma licionista. Procure uma licionista. Eu não sei falar sobre Jesus. Licionista. Acho difícil falar isso. Eu não sei falar sobre amiculares. Eu conheço. Mas para você, tá próxima. Obrigada, pode acender a luz, fazendo um favor. Então, né? A gente não percebe já várias crianças com essa capacitação, esse entendimento, né? Outro dia a gente estava discutindo sobre isso. Várias pessoas na família já têm filhos que nascem e não comem carne, que têm a opção de serem vegetarianos, que estão muito distantes de vícios normais que a nossa geração ainda cultiva, mas que jovens que já pensam em não ingerir álcool, né? Coisas que a gente vai percebendo que às vezes tem um exemplo dos pais e às vezes não, a criança já nasce assim, né? Eu tenho um primo que nasceu e vegetariano. Eu vejo o meu sobrinho na minha família, ele educando minha irmã, os pais sobre uma alimentação correta. Então agora a gente vai levando o negócio para ele comer tudo no vapor. Ele tem 21 anos, né? Nem isso, vai fazer 21 anos. Então, quer dizer, são pessoas que já têm estabelecido uma certa consciência. De onde está vindo essa capacitação? Né? Do espírito. Do espírito. Então, qual é a base desse primeiro desafio para a criança? Né? Esse aprendizado do equilíbrio entre o excesso e a ausência, que a gente sabe que faz muita diferença. Né? Ausência, né? As crianças desnutridas, excesso, pessoas obesas, né? Excesso no jogo, né? Excesso nos brinquedos. Né? Às vezes a gente vai percebendo que
não há necessidade de dar tantas coisas para a criança, né? A criança precisa de atenção, isso já é algo bem estabelecido pela pedagogia, pela psicologia, né? Os limites, às vezes a gente confunde a dificuldade de dar limites, os cuidados, a importância dos cuidados, né? Então, esse aprendizado do equilíbrio entre o excesso e a ausência é algo muito importante nessa primeira fase da criança, porque isso vai refletir no futuro, né, de como ele vai viver. E para nós, os adultos, né, qual é a base desse primeiro desafio para a gente, né? Eu acho que é diferenciar o amor incondicional de dar tudo o que o filho quer. Às vezes é confuso. Eu amo incondicionalmente, eu quero dar tudo que o filho quer, eu quero dar tudo que eu posso. E às vezes dar tudo não é o que o filho está precisando, né? Dar tudo é dar limite. Então temos que buscar o quê? O próprio equilíbrio para poder ser um exemplo positivo para o filho. Então como aonde começa a questão do limite, né? À medida que eu vou percebendo que amar é apresentar de uma forma para que ele entenda e eu entenda que no futuro ele vai funcionar sozinho sem mim. Né? Então eu tenho que prepará-lo para que ele possa estar realizando, entendendo quando ele tiver um chefe que vai ter limite, entendendo quando ele tiver um emprego que vai ter horário. Né? E às vezes a gente fica com pena do filho, eu entendo isso, né? A gente fica com pena, ele não deveria, poxa, coitadinho, para que arrumar cama, é bobagem. Mas lá no final, as esposas vão chorar. Então é muito importante que a gente desenvolva em nós esse próprio equilíbrio. É muito importante que nós nos preocupemos com isso. E quando a gente pensa nisso, que conclusão a gente pode chegar, né? Um segundo desafio seria o quê? Passar os valores morais, éticos e espirituais que aprendemos. Um filho é uma ótima oportunidade para ampliarmos novos valores ou quebrarmos velhos paradigmas, inserindo novas visões e conceitos na nossa vida. O que seria isso, né? Um filho, muitas vezes nós temos que quebrar o valor de que ele vai ser perfeito. Se a gente tem esse conceito, né, eu vou ser uma mãe perfeita. Opa, esse é o primeiro valor que a gente tem que quebrar. Porque nós não seremos mães perfeitas, não seremos pais perfeitos, né? E nem nossos filhos serão filhos modelos. Eles serão um espírito, um indivíduo. Né? Então, para que isso aqui possa ocorrer, nós temos que rever muitas coisas que nós pensamos quando chegamos nesse momento de paz, porque ser exemplo, eu vivi uma coisa interessante, eu estava até comentando com o meu amigo, tem um vídeo na internet que circula, que vocês podem até acessar, eles falam sobre a questão do exemplo dos pais. Então, um vídeo, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, mas é um pouco triste. Então, vai mostrando a mãe subindo a escada rolante, fumando, a criancinha com cigarro subindo a escada rolante. Não sei se alguém já viu. Aí, vai mostrando a mãe xingando no trânsito, o menino no banco de trás xingando junto, né? Então, vai mostrando vários eventos que os filhos copiam os pais. Eu achei tão triste passar aqui, não descartei a possibilidade, achei muito triste. Mas é uma realidade. Os filhos vão nos assistindo. Então, eles vão percebendo se o que a gente diz para eles fazer, nós temos certas coerências ou não. E, às vezes, a gente diz uma coisa e se comporta de outra forma. Então, acho que é bem interessante, é bem estimulante para o crescimento da nossa pessoa, nós nos apropriarmos de que ter um filho é crescermos juntos. Não é mais uma proposta de apenas eu recebo a posição de educador. Ter um filho é crescer com esse filho, é me transformar com esse filho. Então, atualmente, a gente tem vivido o quê? Muitos filhos já nascem, como a Ana Paula, né? Com vários valores éticos ou morais, espirituais ou intelectuais já agregados. Alguns cuidam-se com consciência e responsabilidade, demonstrando equilíbrio e capacitação. E outros, às vezes, aprendem rápido
a gente percebe isso, o aprendizado da criança é muito rápido, ela entende na escola, ela não precisa fazer o homework, né? Mas com isso elas desmotivam-se a participar da escola, da integração social e apresentam o quê? Dificuldade de receber limites, subestimam os pais. A gente tem percebido hoje, no que é chamado de superdotados, a gente vai ver isso na internet, vai ver em várias matérias no YouTube, para pais que se interessarem em se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, a posição de vários psicólogos sobre isso, na questão de nem sempre o filho ser superdotado na matemática, em algo, numa capacidade que ele tenha, significa que ele está vindo com o pacote. Que ele tem a questão moral, a questão ética, acoplada naquela inteligência. Ele está apresentando uma inteligência, às vezes, maior do que a média, o Zoner Class, vamos dizer assim, que aqui nos Estados Unidos existe, né? Mas, às vezes, ele tem uma grande dificuldade emocional. E isso é um aprendizado novo, a gente saber lidar, né? Então, está sendo necessário o quê? Um aprendizado da sociedade a lidar com esses superdotados, dos pais e da sociedade. Algumas pessoas nos procuram aqui na casa ou mesmo no meu trabalho e dizem isso: nossa, meu filho é muito esperto, ele sabe tudo, só que ele não quer fazer o homework, ele enfrenta os professores. Ele é um desafio para nós, porque ele faz perguntas, questiona o que a gente diz, questiona a nossa opinião, porque realmente eles se sentem capacitados. E quanto mais enaltecido é isso, mais dificuldade fica de dar esse limite para essa criança. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque mesmo que a criança apresente uma capacidade muito especial em algo, isso não quer dizer que ela não vai precisar de limites, não vai precisar de uma ajuda emocional, não quer dizer que ela está vindo com o pacote pronto. Então, isso é algo que até eu mencionei alguns casos interessantes na internet. Isabel, ela com 16 anos passou em medicina, está estudando medicina em Campo Grande. Francisco, com 14, passou em medicina no Ceará. Guilherme passou em primeiro lugar em química no Sul, com 13 anos. E Vitor passou esse ano, com 8 anos, ele passou em Goiânia, em Direito. E olha que interessante, algumas pessoas estão cursando. Algumas pessoas com essa idade aqui estão cursando. Entraram com um recurso na justiça e o juiz delegou que elas poderiam estudar. Vitor, por exemplo, os pais fizeram uma entrevista com uma pessoa da Globo, acredito, e dizendo, por que não? Ele foi lá, ele preencheu o papel, pagou a inscrição, pegou o boleto e passou. Né? E eram, 39 candidatos, uma coisa bem grande, assim, e ele passou. E eles estavam dizendo, por que ele não pode estudar? Ele passou e ele tem direito, coisa e tal. E aí eles fizeram uma entrevista com uma psicóloga explicando que ele pode intelectualmente estar pronto, assim, no sentido de responder aquelas perguntas. Mas emocionalmente, ele não está maduro, de repente, para viver aquela experiência. Não é verdade? Então, eu não estou aqui na frente dizendo, eles estão errados, ela já ingressou na faculdade, né? Francisco também. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que cada caso é um caso. Nós precisamos nos preparar. Desculpa, vou pegar isso aqui. Nós precisamos aprender a lidar com isso novo aqui. Isso aqui é meio novo. Se vocês entrarem na internet, existem muitos casos desses. Eu só peguei gente do Brasil. Nem precisei de buscar em outros lugares. Mas existem muitas pessoas como essas. Então, os pais precisam aprender a lidar. E a sociedade, a pedagogia, reformular a escola. Nós estamos até no GA discutindo um pouco sobre isso. Reformular um pouco esse interesse, porque esses espíritos chegaram. Estão aí, né, com bastante capacidade em várias áreas. Então, como saber o que é certo, qual é a análise, como fazer, né? E os pais se sentem um pouco perdidos, porque meu filho passou, poxa, que legal, eu quero garantir. Então, o que algum deles fizeram, o Guilherme não ingressou, mas entrou com um processo na justiça que garante que quando ele chegar na idade ele vai cursar. Então, ele está garantindo a vaga. Né? Então, existem, no caso de Vitor, a faculdade está devolvendo o dinheiro da inscrição, porque diz que não tem condição. Então, assim, tem uma variação de circunstâncias que elas precisam ser trabalhadas. Né? Então, às vezes, quando nós temos um ser dentro de casa que a gente percebe isso, a gente precisa se instruir. Né? Ir à escola, conversar, ler, entender mais, para que a gente esteja apto a lidar com esses espíritos que vêm
com uma maior capacitação em certas áreas, né? Em contrapartida, enquanto outros nascem com pouco investimento na área dos valores morais, éticos, espirituais ou intelectuais e vão precisar o quê? Mais reforço. Então, alguns nascem numa condição intelectualizada como aquela, ou que seja, e outros nascem com uma dificuldade. Então, são os filhos que precisam de reforço. Então, quando os filhos necessitam de mais atenção da nossa parte, isso exige o quê? Mais capacitação da nossa parte. Não vão me levar no lado errado, mas eu gosto disso. Porque eu penso que aqui vai exigir muito mais de nós. Nós vamos aprender muito mais aqui do que o easy going. Nós vamos crescer muito, porque a gente vai exigir de nós. Eu preciso transbordar de paciência. Eu preciso me capacitar de entender essa criança. Eu preciso arrumar uma forma de ter um diálogo com ele. Eu preciso tocá-lo de algum jeito, de um jeito especial. E esse tempo que eu fico buscando me capacitar, eu cresço. Então aqui fica bem evidente como nós estamos crescendo com os espíritos que nós estamos acompanhando. A oportunidade de crescimento. Ah, mas Rosana, aqui dá mais trabalho. Não sei, o primeiro também dá trabalho. Se nós tivermos um filho superdotado, também dá trabalho. Se nós tivermos um filho que tem alguma complexidade, de algum tipo de transtorno, também dá trabalho. Tudo dá trabalho. E a gente reencarnou para quê mesmo? Nós reencarnamos para vivermos desafios, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente se capacite a resolvê-los, né? Então o trabalho é uma condição saudável do espírito, não é um castigo. Ainda que alguns possamos pensar que é, né? Mas a gente percebe isso no hobby. A gente percebe isso para aqueles que já têm um trabalho que gostam do que fazem. Aí, quando a gente faz o que gosta, a gente percebe, nossa, o trabalho não é um sacrifício. É só achar o trabalho certo. Preciso mudar minha visão sobre essa questão do trabalho e buscar me agregar em algo que eu goste, como eu faço com o hobby, né, com o esporte. Então, nosso exemplo será o quê? Crucial no aprendizado desse espírito. Crescermos está implícito. Não é uma função assim, eu faço tudo isso aqui que eu faço, agora eu sou pai também, eu sou mãe também. Não. Quando nós entramos nessa possibilidade, nessa escolha, às vezes é uma escolha consciente, às vezes é uma escolha inconsciente. Quando nós entramos nessa possibilidade, nós precisamos saber que esse é uma escolha transformadora. Vai nos transformar. Então, enquanto investimos em nosso aprimoramento em favor dos filhos, inicia o quê? Essa jornada, a jornada de sermos pais. E nós vamos o quê? Educando e nos reeducando enquanto aprendemos a educar o outro. Porque, claro, à medida que eu faço isso aqui com o filho, claro que eu vou me relacionar melhor com os amigos. Claro que eu vou me relacionar melhor com a família. A gente vai ficando bom nisso. Né? Não é uma questão apenas com o filho. Claro que eu vou me relacionar com o outro melhor de uma forma em geral. Então, de qualquer forma, será um ganho. Então, qual é a base desse segundo desafio de nós educarmos moralmente, eticamente, espiritualmente, intelectualmente esse ser? Né? Pais e filhos crescerem juntos. Essa é a base. Então, a nossa visão de crescimento com o filho não cessa. Não é porque ele já saiu de casa e foi para o college. Ai, acabei minha missão. Ai, que bom. Agora é só telefonema, se é distante. Não. Né? Lembra, o filho sempre pode voltar. Então, pensando numa terceira questão, num terceiro desafio, eu acho que é um desafio assim, até bem interessante. Eu ouvi uma entrevista que fala sobre isso. É a chegada do adulto jovem, ou do jovem adulto. Então, aquela fase que a gente vinha como gerente, vamos chamar de gerente, né? Eu era o manager daquele espírito e vinha orientando, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo, compra isso, aquilo é melhor. A gente vinha dando aquela ajuda, aquela direção para aquele espírito e, de repente, ele é tão rápido, eu escuto muito isso as pessoas falarem, assim, nossa, eu nem percebi, ele cresceu. Nossa, ele já é um moço, aquele sentimento. E aí, a gente tem que começar a aprender de manager se transformar num consultor. Essa fase é difícil, porque a gente não quer largar de ser manager. Eu não quero deixar de gerenciar, porque eu me sinto seguro gerenciando.
né, aquele espírito, conduzindo aquele espírito. Mas chega um momento que esse espírito, a gente vai ter que confiar na educação que a gente deu a ele. E a gente vai ter que respeitar as decisões que ele começa a tomar, que já não nos pertencem mais. Aí a gente, se nós aqui, como diz Adenauer Novaes, uma vez ele mencionou isso, se nós geramos com esse filho um afeto de amizade, é fácil, ele vai estar próximo de nós, porque nós seremos amigos deles e não será difícil ser um consultor. Porque ele vai estar sempre recorrendo a gente, ele vai confiar em nós, ele vai acreditar que nós sabemos respeitar as decisões deles. Então a gente vai poder ouvir e dizer, não, meu filho, talvez isso não seja a melhor decisão, mas você tem que ver o que você acha. O que você acha? Né? Você tem que, no final, olha, quem vai assumir a consequência do resultado, se vai escolher essa matéria para estudar, se vai escolher morar não sei onde, se vai escolher casar com não sei quem, se vai escolher a X profissão, é você. Então, nesse ponto, é verdade, né, Carlinha? Nesse ponto aqui, ó, eu não posso mais invadir. Já é você. Eu preciso te entregar isso, né? Então, entender o quê? Que ele, mesmo que você deu o seu máximo, deu o seu melhor, fez tudo por ele tem as dificuldades dele. Como adulto, dificuldade que a gente percebe, às vezes, mais dificuldade num filho, numa coisa, mais dificuldade no filho em outra. Então ele vai estar sempre apresentando circunstância e a gente vai ter que deixar que ele aprenda com as suas próprias experiências. Aqui eu podia ter colocado uma setinha e colocado doloroso. Porque é doloroso, né? Para os pais, tudo que os pais menos querem na vida é que o filho sofra. Tudo que os pais menos querem na vida é que eles não possam impedir que o filho sofra. Porque é o que a gente faz toda a jornada de manager. Né? Não caia, segura, leva, põe um motorista, né? Escolhe a melhor escola, mora num lugar seguro. A gente vai criando todas as possibilidades dele ficar bem. Então, quando chega aqui nessa parte dele, precisa viver com as próprias experiências, é doloroso até falar isso. Mas agora ele tem que aprender com o que ele escolheu. Puxa, ele não escolheu bem. E, às vezes, nós estamos assistindo que ele não escolheu bem. E a gente vai perceber que, às vezes, ele não vai ser bem sucedido naquilo. Mas a gente vai ter que respeitar, porque ele já é um jovem adulto, um adulto jovem que seja. Então, para que ele cresça e se autorize como adulto, nós vamos precisar de confiar na educação que nós demos. E eu acho que esse é o ponto. Né? Nós demos o nosso melhor. A gente falou no meio do caminho? Provavelmente. Mas ainda assim a gente deu o melhor. E se a gente lá na frente depois olhar e pensar que poderia ter feito melhor, poderia ter feito 10 anos depois, que você já tinha outra consciência, outra maturidade. Mas naquela época que você tinha 20 e o acolheu, era o que você podia ter dado. Né? Então haver esse crescimento junto com esse espírito que promoveu essa questão dos dois chegarem até onde eles chegaram. Então qual é a base desse terceiro desafio? A base é na trajetória de educadores de alma, nós nos reciclamos através do amor. Então o que a gente passou para eles é a máxima do que a gente conheceu, do que representa o amor. A máxima. É a máxima do que eu sei, do que nós todos aqui sabemos, do que representa amar. Então a gente foi lá, pegou tudo que a gente sabia que era amar e transformou em educação, em limite, né, em todas essas necessidades. Mas é a máxima do nosso amor. E ele captou e vai também aplicar em sua vida, na formação das suas famílias, essa máxima. Então a gente vai se reciclando. Eu cresci com esse filho, eu fui crescendo do que significa para mim o amor, porque a gente sabe disso, a gente vê várias mensagens de pessoas dizendo isso, né? Agora que eu tenho um filho, eu entendo o que é o amor. Muitas pessoas, pode não estar, não sei, vocês não terem dito isso, nós não temos dito isso, mas a gente sabe que isso é algo que a gente sente, porque depois que o filho nasce, é como se fosse algo de nós representado no filho. Então é um grande amor. Então, quando nós escolhemos o acolhimento, a gente vai estar fazendo o quê? Nutrindo a nossa alma. Eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo para vocês. É um relato, foi algo que a Nextel
realizou com algumas mães, que é uma homenagem ao contrário. A homenagem das mães não é bem ao contrário, as mães para filhas que são mães, né? Então eu achei muito interessante para poder dividir com vocês. Depois que você nasceu, filha, o mundo inteiro mudou de cor. Tudo mudou quando você nasceu. O mais bonito foi ver na prática você se transformando em mãe. Time has passed me by, too much I see. Things have changed, though I miss them all. Yeah. Now a second chance, I'll learn this time around to give love, unconditional love. I get around every now and then. You are the one and only one. You'll be here till the end. Minha querida filha Nara, tudo mudou quando você nasceu. Você me trouxe capacidade de lutar pelas coisas. Cissa, minha filha, quando você chegou, eu já sabia ser mãe. Mas cada filho que chega é diferente e traz mudanças diferentes na nossa vida também. Paulinha, minha linda, depois que você nasceu, filha, o mundo inteiro mudou de cor. Percebi que não seria mais a mesma. Iria mudar para sempre. Vi em você uma garra incrível. Algo mudou, uma força despertou dentro de você. Já existia em você o amor incondicional. Meu neto, o nosso Pietro, já tinha nascido no seu coração. Tenho certeza de que você dará continuidade a este vínculo com o nosso pequeno Gustavo e que esta relação fará com que esse sorriso lindo que você tem nunca deixe de existir. Pude acompanhar sua transformação de mulher para mãe, de filha para mãe. Achei das coisas mais emocionantes da vida. Sua vida ainda irá mudar muito, mas tenha certeza que estarei presente em todas as etapas. Te amo demais, do fundo do meu coração. Tudo isso transformou nossas vidas. E hoje você é a melhor mãe que um filho pode ter. Lindo, não é? Obrigada, se puder acender a luz, Walter. Eu acho muito interessante, muito... Tem lencinho. A intenção não era que vocês chorassem, mas eu achei muito lindo, porque retrata nesse vídeo exatamente o aprendizado que o filho promove quando somos pais e mães. Então, que nós hoje possamos comemorar essa data, não só entre nós essa sala, mas que toda essa energia positiva, essa energia renovadora chegue nos lares onde estão a mãe de vocês, no Brasil ou em alguma outra parte do mundo. As que já estão hoje no mundo espiritual, que elas também sejam acolhidas com essa mesma emoção de amor, porque o amor incondicional ultrapassa barreiras. Não há barreiras para o amor. O amor nos une e nos torna essa excelência. Obrigada, gente.